Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar nosso super curso e na aula de hoje nós iremos abordar o assunto tempo de serviço. Professor, tempo de serviço é importante? Claro que é importante. É mais importante, para que serve o tempo de serviço? Primeiro, tempo de serviço é o mesmo que o interstício, ou seja, tempo de serviço é considerado o efetivo exercício, você tem como benefício o que? A movimentação na carreira. Lembra do interstício lá da movimentação, tanto da progressão vertical, da progressão vertical e da promoção horizontal, que a promoção é de classe horizontal e a progressão é de nível é na vertical. Você tem que ter um interstício de efetivo exercício de 3 anos. Por exemplo, professor, eu estou em férias, professor, eu não estou em efetivo exercício, eu estou no gozo de férias. Esse período de 30 dias que você está em férias, claro, se for professor são 45 dias, é contado ou não, professor, como efetivo tempo de serviço? Essa regra nós iremos saber aqui nesta aula. E pela lei, não só pela lei LC 50, que é a LOPEB, a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação Básica, mas também da LC 04 é contado com efetivo exercício. Professor, outra situação. Ah, professor, estou de licença para trato de interesse particular. Esse período de 2 anos, professor, que eu estou em gozo dessa licença, professor, eu estarei ou não contando o tempo de serviço? Não estará, porque aqui ele diz isso. Então, você tem aí para tempo de serviço para fins de movimentação na carreira. É importante também tempo de serviço para você receber benefícios previdenciários, entre eles o benefício da aposentadoria, tá? Um dos grandes atrativos aí do cargo público. Então, vem comigo, vou explicar para vocês aí o que fala a LOPEB sobre tempo de serviço, né? Independentemente de cair na prova ou não, digo para vocês, como futuros servidores da educação, que que é importante vocês saberem dessas regras aqui no exercício, na gestão de suas carreiras, né? Então, vamos lá. Capítulo 5º do tempo de serviço. Então, vem comigo aqui. É contado para todos os efeitos. Quando fala assim, todos os efeitos, significa dizer que é para movimentação na carreira e para benefícios previdenciários, né? Isso que significa para todos os efeitos. Mas, no artiguinho 67... No caput do artiguinho 67, ele colocou exceto, ou seja, colocou uma exceção, exceto para fins de progressão de nível, o tempo de serviço estadual prestado na administração direta das autarquias, fundações públicas do Estado de Mato Grosso, inclusive das Forças Armadas. Então, se você já é servidor público estadual, você aproveita o tempo de serviço para a aposentadoria. Só não conta, segundo a LOPEB, para fins de progressão de nível e progressão de nível, somente para progressão de nível que você não conta esse tempo aqui, inclusive das Forças Armadas, né? E aí, professor, como é que é tratado isso? Cada lei de categoria, você tem aí uma especificidade aí sobre aproveitamento do tempo de serviço, ok? Professor, e o parágrafo único? Vamos lá. O tempo de serviço para enquadramento no nível dar-se-á nos termos do inciso 2, no parágrafo 3º do artigo 84 desta lei complementar. O que acontece aqui, meus amigos? Isso aqui é um novo ordenamento jurídico que trouxe uma lei orgânica dos profissionais da educação básica, né? Essa lei de 1998. Antes de 98, nós tínhamos uma regra de tempo de serviço e de enquadramento, não é isso? Então, veio uma nova legislação e esse parágrafo único aqui é para quê? É para atender o pessoal do plano anterior para se enquadrar nessa lei aqui, na LOPEB, aí, na lei de 1998, ou seja, uma regra de transição. Tá? Vamos lá. Artiguinho 68. O que diz o artiguinho 68? É como se contará o tempo de serviço. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerando ano como de 365 dias. Já vi várias questões de prova, não aqui no âmbito estadual, mas no âmbito federal, como é que é feita a contagem do tempo de serviço. Então, a contagem é feita em dias, que serão convertidos em anos. E qual que é a referência do número? Um ano
365 dias. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço estatutos que consideram o ano 360 dias, ok? Então, isso aqui é 365 dias, né? Professor, vamos lá. Próximo artigo. Qual que é o trabalho do próximo artigo? É aquela pergunta que eu disse para vocês no começo. Professor, né? O que é considerado de efetivo exercício? Eu estou de férias, eu estou de tratamento de saúde, né, licença saúde. Então, agora, o artigo 69, ele vem falar isso aqui, olha só. Além das ausências ao serviço previstas no artigo 61 é aquela da concessão. Doação de sangue, você tem uma concessão, você tem um dia. Não é isso? Alistamento eleitoral, 2 dias, né? Casamento, né? Falecimento, você sabe disso, eu já expliquei isso para vocês na aula de concessões, né? Ou seja, naqueles dias você tem a concessão, você não estará efetivamente trabalhando, mas o legislador, como deu essa concessão, você não vai ser penalizado em nada, ou seja, contará como efetivo tempo de serviço. Lá no caput do artigo 61 ele fala sobre isso. Contará como efetivo tempo de serviço, ou seja, você vai contar esse prazo para fins previdenciários, em especial para aposentadoria e para movimentação na carreira, entre outros, né? São considerados como efetivos exercícios os afastamentos em virtude de, olha só, vamos lá, as hipóteses de efetivo exercício. Você sabe que aqui na prática você não irá laborar, mas é contado o prazo como efetivo exercício. Férias. Ok, consagrado, né? 2, férias. Então, férias é contado como efetivo exercício e pode ter certeza que o legislador pode querer saber isso de você. 2, exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgãos ou entidades dos poderes da União, dos estados, municípios e Distrito Federal. Bacana. Exercício do cargo ou função de governo ou administração em qualquer parte do território nacional, por nomeação do presidente da República, governador estadual e municipal. Então, está aqui para vocês, né? Conta como efetivo tempo de serviço. Participação em programa de treinamento regularmente instituído. Conta também. Professor, eu estou lá afastado da função de professor, ou de secretário de escola, porque estou fazendo um curso de aperfeiçoamento no órgão central de 30 dias. Então, esse programa de treinamento, esse afastamento, é contado como efetivo tempo de serviço. 5. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, né? Ou do Distrito Federal, ou seja, pode ser vereador, deputado, governador, senador, presidente da República, mandato eletivo que conta todo o prazo como efetivo exercício, né? Júri ou outros serviços obrigatórios por lei. Olha aí, júri ou outros serviços obrigatórios. O que é júri? Tribunal do júri, né? Muitos servidores públicos, o Poder Judiciário adora fazer a convocação dos servidores públicos estaduais, em especial servidores do Poder Executivo, para compor júri, né? Então, isso lá você pode ir tranquilo, que você não será prejudicado na sua contagem de tempo. Comigo aqui, licenças, né? Agora temos um rol de licenças. Atenção, o que não estiver aqui não é considerado tempo de serviço. Tempo de serviço são somente essas aqui. Por exemplo, primeiro, licença gestante, adotante e a paternidade, né? Então, você tem aí direito a essa licença regulada pela LC 04, então é contado como efetivo tempo de serviço. Para tratamento da própria saúde, até 2 anos. Olha o número ali, cara, até 2 anos, né? Por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. D, licença prêmio por assiduidade, então conta como efetivo tempo de serviço. Por convocação para o serviço militar, qualificação profissional, licença para acompanhar cônjuge ou companheiro, licença para tratamento de saúde em pessoa e família e, finalmente, desempenho de mandato classista. Então, essas aqui são as licenças. Professor, qual licença que não está aqui? Aquela licença para trato de interesse particular, tá? Que no Estado são 2 anos, e na União são 3 anos. Então, essa licença não é contada como efetivo tempo de serviço. 8. Deslocamento para a nova sede, que trata o artigo 43. O que é isso? Artigo 43 é da remoção. Qual que é esse deslocamento? Qual que é o prazo? Você tem 30 dias. Se você está em Rondonópolis, foi
removido para Cuiabá. Então, você tem 30 dias para entrar em exercício. Durante esses 30 dias, é contado como efetivo tempo de serviço. 9. Participação em competição desportiva estadual e nacional ou convocação para integrar representação esportiva nacional no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica. Pronto, então está aqui para vocês, né? Essas são hipóteses para efetivo tempo de serviço, mais as concessões, lá do artigo 61 que nós já estudamos. Agora, o próximo artigo, potencial questão de prova, tá? Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade, tá? Aposentadoria e disponibilidade, O tempo de serviço público federal, estadual, municipal, mediante comprovação de serviço prestado e do recolhimento da Previdência Social, né? Então, está aqui para vocês, né? Se você contribuiu aí, se você tem aí, por exemplo, se você tem tempo de serviço na esfera federal, vem para o Estado, contribui lá, conta para apenas aposentadoria e disponibilidade, né? É diferente desse outro cara aqui, ó. Quer ver? Esse cara aqui, ó. Exercício em cargo de, detalhe, cara. Exercício de cargo em comissão. Tá? Então, você é professor, é técnico e foi nomeado para ser secretário municipal de educação, cargo em comissão. Exercício de cargo ou função de governo, exercício do cargo ou função de governo ou administração, que é a função de confiança, tá? Em qualquer parte do território, né? Então, ou seja, você é professor e você foi no exercício do cargo, tá? E aí você foi para qualquer parte do território municipal, você teve o quê? Por nomeação, nomeação, tá? Lá é diferente. O que acontece lá, tá? Lá você já trabalhou, tá? Lá você já trabalhou. Vamos aqui, rapidão, ó. Vamos lá, passando aqui para deixar bem claro isso, ó. Tempo de serviço público federal, né? Ou seja, você trabalhou no município, ó. Tá? Você já tem lá 10 anos. Contribuiu para o regime próprio de previdência social, tá? Aí você tem aqui, mediante comprovação de tempo, ó, tempo de serviço público federal, tá aqui. Aí você entrou no Estado, ok? Esses 10 anos, ele será acrescentado, será contado, mais o que você trabalhar, para fins apenas de aposentadoria e disponibilidade. É diferente, tá certo? Aqui, este curso aqui é para você aprender. 2. A licença para atividade política, né? O que é licença para atividade política, professor? Atividade política, você ainda não foi nomeado, você não entrou ainda, não está exercendo um cargo eletivo. Você está o quê? Atividade política. É aquele período, tá? Da convenção partidária, do registro da convenção partidária, do registro da candidatura no Tribunal Regional Eleitoral, do registro da candidatura até o pleito eleitoral. Isso que é afastamento por atividade política. Você vai fazer atividade, você vai fazer política, né? Essa licença para aqui. Então, apenas para aposentadoria. 3. O tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo, aqui é diferente, aqui você já foi eleito, né? Distrital, municipal, anterior ao ingresso do serviço anterior. Lá não, tá? Lá você é professor, você foi eleito deputado federal, deputado estadual. Então, lá conta tudo. Aqui é anterior, excelente questão de prova. Tá? Vamos aqui. Tempo de serviço relativo a tal do tiro de guerra. Professor, o que é tiro de guerra? Tiro de guerra, fiz uma pesquisa, explico isso aqui com mais detalhes na aula da LC04, né? É o TG, tiro de guerra. É uma instituição militar do Exército Brasileiro encarregado de formar atiradores ou cabos de segunda categoria reservistas para o Exército. Os TGs são estruturados de modo que convocado possa conciliar
a instrução militar com o trabalho ou estudo proporcionando a milhares de jovens brasileiros, principalmente os que residem em cidades do interior do país, a oportunidade de atender a lei e prestarem um serviço militar inicial. Então, isso aqui que é o tal do TG. Tá? TG, lendo mais, a organização de um TG ocorre em acordo firmado com as prefeituras locais e o Comando Regional Militar. Exército fornece os instrutores, normalmente sargentos ou subtenentes, fardamento e equipamentos, enquanto a administração municipal dispõe das instalações. Por isso, geralmente, o prefeito se torna o diretor do tiro de guerra. Tá? Na década de 2010, existiam mais de 223 TGs distribuídos por quase todo o território brasileiro. Atualmente ingressam aproximadamente 12 mil atiradores no Exército Brasileiro. Então, essa atividade que o cara tem no TG, se eu fosse examinador, uma prova difícil ia cobrar isso. TG é contado para todos os efeitos, não apenas para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Né? Então, aí para vocês aí, bacana, fechado, né? Vamos lá. Finalmente, o tempo de serviço a que se refere o inciso deste artigo, tá? Ou seja, o tempo de serviço que refere o inciso deste artigo, não poderá ser contado em dobro. Atenção, não poderá ser contado em dobro ou com quaisquer outros acréscimos, salvo se houver norma correspondente à legislação estadual. Então, não pode, né? Aí fala, salvo se houver norma correspondente à legislação estadual. O que acontece? Nesse mesmo artigo aqui, nós iremos ver daqui a pouco algumas situações que é contado em dobro. Né? Vou contar para vocês aí, já, né? Então, regra geral, não pode ser contado em dobro, né? Ok. O tempo em que o profissional da educação pública esteve aposentado ou em disponibilidade será contado apenas para nova aposentadoria ou disponibilidade. Ou seja, o tempo em que o profissional da educação pública esteve aposentado ou em disponibilidade será contado apenas para uma nova aposentadoria ou disponibilidade. O que é isso? Né? O tempo contado. Então é o seguinte, olha só, o cara conseguiu lá os seus 25 anos, tá? Com esses 25 anos aqui, a professora conseguiu a sua aposentadoria, tá? Conseguiu, vamos arredondar aqui, 30 anos, tá? Esses 30 anos aqui conseguiu sua aposentadoria, ok. Então ela foi aposentada. O que está dizendo aqui? Que esse daqui não pode ser contado, tá? Não será contado. Ele vai ter que trabalhar mais 30 para ter outra aposentadoria. Tá? Uma vez contado, não pode ser contado novamente o tempo de serviço. Parágrafo 3º, atenção, a exceção aqui, que lá fala que não poderá ser contado em dobro, aqui já fala que pode. Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas, olha só, nas Forças Armadas, não tiro de guerra, duas hipóteses que podem ser contadas em dobro. Olha o benefício aqui. Em operações de guerra e nas áreas de fronteira. Né? E nas áreas de fronteira. Né? Operação de guerra e nas áreas de fronteira. São as situações aí que é permitida a contagem em dobro. Tá aí para vocês. Aí para todos os efeitos, não. Apenas para o efeito de aposentadoria ou disponibilidade. 4, finalmente, é vedada a contagem cumulativa, que eu expliquei já, de tempo de serviço prestado concomitante com mais de um cargo ou função em órgão ou entidade dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Né? Aqui é o seguinte, se você usar o tempo da União, só usa aquele tempo como uma aposentadoria. Pronto. Então, essa aí é o tempo de serviço. Você viu aí que ele se preocupou muito com a contagem do tempo de serviço referente aí à contagem para a aposentadoria. Né? Vamos lá, finalizando essa nossa grande aula. Mais uma vez, aí, nosso grande mestre, filósofo chinês, Confúcio, né? Cara fantástico. Né? Até que o sol não brilhe, acendemos uma vela na escuridão. Né? Olha aí, uma mensagem de esperança e fé, né? Até que o sol não brilhe,
É porque o sol ele é supremo, ele vai iluminar tudo, vai estar tudo claro, né? Acendamos uma vela na escuridão. Velinha lá, pequenininha, né? Vai iluminar pouco, mas é uma vela na escuridão, né? Olha que filosofia, né? Muitas interpretações você pode ter desse ditado do Confúcio. Bacana? Ó, forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se quiser. Fui, tchau. Clique like.